Existe uma ferramenta muito simples para você. Despesa. Aqui. E eu convido também o pastor Ricardo Minelli, que é presidente do Conselho de Pastores de Ribeirão Preto. Eu peço licença também para começar a fazer uso da palavra, vou fazer pela tribuna. Mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de subir aqui para o plenário, estava em meu gabinete tendo uma conversa com o pastor Ricardo Minelli. Nessa conversa eu disse que este formato e essa nossa união, esse nosso bate-papo aqui com as pessoas que nós temos aqui na mesa, é de extrema importância para que depois disso a gente possa fazer um compilado de informações e também, no meu ponto de vista, talvez, Ricardo, até a construção de uma comissão especial de estudos, algo que a gente possa fazer em nosso município, realizado às mulheres, para que isso seja levado ao Congresso Nacional. Para que, se a força municipal não tem o poder de fazer uma lei para punir, para preservar a mulher, que o Congresso possa ter essa força vindo da nossa união. Por isso que é tão importante que a nossa união, nesse momento, faça valer a pena e aqui a gente possa trazer uma conclusão e seguir com isso, que não morra, mas que isso continue e que possa sair resultados frutíferos da noite de hoje. Antes de falar um pouco mais, eu gostaria, não sei se vocês acompanharam ontem, uma reportagem que saiu no Fantástico, exibido pela TV Globo. Eu vou exibir a reportagem e aí a gente conversa. Uma história de amor que parecia ter tudo. Uma história de amor que parecia ter tudo para dar certo. Um casamento dos sonhos. Quando você o conheceu, como era esse homem? Ele era extremamente carinhoso, amoroso, cuidadoso. Eu tinha encontrado para mim o amor da minha vida, com declarações de amor lindas. Ele era meu príncipe. Começa muito sutil, sabe, Renata? Começa com um empurrão, ou às vezes uma palavra grosseira. Ele me diminuía, às vezes me chamava de burra. Ele não gostava do meu trabalho, então ele queria me tirar da minha vida de atriz. Eu não podia mais ter senha no meu celular, ele tinha que ter acesso ao meu celular. Sempre que eu discordava dele, era uma briga. Aí ele um dia chegou nervoso do trabalho, estressado, e perguntei por que ele estava estressado. Ele falou, não quero falar com você. E aí me deu o primeiro empurrão. Te bateu? Me bateu. Me deu o primeiro tapa. Cristiane se tornou mais uma vítima de violência doméstica. E agora tem medo de se tornar também mais uma vítima de feminicídio. Morro de medo. De quê? Morro de medo. Dele entrar aqui, de me matar. Depois dessa noite de terror que ele te bateu, te ameaçou, mesmo assim, você aceitou casar com ele no religioso? A gente estava com o casamento do religioso todo pronto, convites enviados, as pessoas já convidadas, tudo pronto. E como é comum nesses casos, as agressões não pararam. Foi piorando. É uma linha muito tênue a gente entender que o empurrão é uma agressão. Que o empurrão você tem que entender que ali já acabou a relação. Até que ele ameaçou Cristiane com uma faca. Eu te mato! Pode acontecer o que for comigo, mas eu te mato! Morre a tua família inteira! Tira essa faca daqui! No dia
dia 31 de agosto, as câmeras registraram essas imagens. Ele chegou em casa muito nervoso e a violência foi tão grande, que ele pegou um fio de telefone, um grosso, de carregador bem grosso e grande que ele andava, e botou no meu pescoço e tentou me enforcar. Tentou não, né? Me enforcou. Depois largou. Ele pegou um cinto também. Porque eu estava ameaçando ir embora. Então ele me deixou presa no quarto. Trancou todas as portas, fechou tudo e falou: você não vai sair daqui, senão você morre. Eu te mato e depois eu me mato. Os advogados alegam que foram editadas por ela e representam uma reação a uma ação anterior que teria sido praticada pela própria Cristiane. Foi decretada a prisão preventiva após eu ter denunciado na delegacia. E até agora ele está foragido. E eu me sinto enclausurada, presa dentro dessa história. Muito bem, essa é uma reportagem que saiu ontem no Fantástico. E o que mais me chama a atenção neste caso é que durante a reportagem, aqui nós editamos um espaço e que o homem foi preso, ele pagou uma fiança e ele foi liberado. Ele voltou novamente para a rua. É aquilo, né, doutora? A justiça, vocês fazem um trabalho ali para prevenção, para punição, mas a legislação vai lá e coloca novamente este homem em liberdade. E aí eu estava discutindo isso hoje. Como foi a lei, como é, não é? A lei a lei seca, onde pune o cidadão, toma agora a carteira de habilitação. Como é a questão da pensão alimentícia, o cidadão não paga, ele vai preso. Como deveria ser no caso das mulheres agredidas. O cidadão agrediu, ele vai para a cadeia. E não tem mimimi, não tem disse-me-disse, não tem essa história de pagar uma fiança e voltar para as ruas. Porque qual é a proteção que essa mulher, que foi agredida, que foi vitimizada, terá com esse homem em liberdade? Na minha opinião, nenhuma. Porque ele a qualquer momento pode se transformar novamente num agressor e tirar a vida dessa mulher. Quantas mulheres... Eu já presenciei os fatos delas serem agredidas 1, 2, 3 vezes, ter uma punição, mas esse homem continua ali, continua solto, continua na rua. Essa, na minha opinião, a medida protetiva que hoje é dada, para mim não protege absolutamente ninguém. Não protege nada. Porque fala, olha, você tem que ficar a 200 metros de distância da mulher, mas quem garante? O Estado não tem competência nenhuma para garantir essa segurança dessa mulher, que continua sofrendo. Então, fica aqui a minha fala de buscarmos juntos mais persuasão em cima de quem realmente pode fazer as leis, para que as nossas leis sejam definitivamente, e para que a justiça, não é, ali na ponta, a delegada, né, doutora, possa, na canetada dela, realmente fazer valer a pena, porque realmente, a polícia faz o trabalho, mas quando chega a justiça vai lá e solta novamente. E mais uma vez, quem são prejudicadas são as mulheres. São as mulheres que ficam indefesas desses marginais, desses bandidos, desses homens que, no meu ponto de vista, sem caráter algum, capaz de agredir uma mulher. E aí tem que parar com aquele discurso definitivamente. Que eu acho esse discurso o discurso mais machista que tem e mais hipócrita da sociedade. Ah, mas o que será que ela fez? Ah, mas o que será que essa mulher falou para provocar esse homem? Poxa vida. Não tem justificativa, não tem em hipótese nenhuma uma agressão contra uma mulher. Né? Então, fica aqui o nosso recado que esse fórum nós possamos levar aos nossos deputados. Falando em nossos deputados, até eu trouxe aqui para vocês, no ano passado, eu fiz uma moção de apoio para aprovação
no Congresso Nacional do projeto de lei número 6.296 de 2013, que institui o auxílio transitório decorrente de risco social provocado por comprovada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu fiz este documento, coloquei aqui, requeremos na forma regimental que seja enviada essa moção de apoio pela aprovação do projeto a todos as lideranças dos partidos, blocos políticos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, para, na qualidade de representante do povo brasileiro e porta-voz da vontade popular, encaminhe-se com urgência para a votação. Infelizmente, nenhum deputado respondeu a isso. Nenhum deputado respondeu a esta minha moção. Apenas o senador Fernando Collor de Mello, que me respondeu por ofício, aqui regimentalmente, me encaminhou ao meu gabinete, ainda este ano, dizendo que vai tomar providências e eu vou encaminhar novamente isso para o senador. Mas o que me deixa triste é isso, que nenhum deputado, nenhum, me respondeu e se interessou pelo assunto. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite, contem sempre comigo. E agora convido para fazer uso da palavra durante 20 minutos e abordar o tema efeitos deixados pelo abuso, a psicóloga especialista em teorias e técnicas psicanalísticas do Instituto de Estudo Psicanalístico de Ribeirão Preto, a ilustríssima doutora Bárbara Celan. Seja bem-vinda, Bárbara. Agora vocês estão me ouvindo, pessoas? Que belo, muito belo. Seguinte, é um prazer e um desafio estar aqui hoje, para falar desse tema tão pertinente e presente na nossa sociedade, que é a violência de gênero, mais especificamente a violência sexual contra a mulher. Eu não sou palestrante, mas aceitei o convite porque entendi esse encontro como uma possibilidade de pensarmos juntos. E é isso que eu faço com os meus pacientes. Eu penso junto. Uma coisa interessante que aconteceu logo que eu fui convidada foi que o tema seria sobre assédio. E no cartaz está abuso não. É interessante notar que a gente que está fora do mundo acadêmico, de pesquisa, usamos esses termos como significando violência sexual. E aí eu me peguei pensando, o que significaria essas palavras, assédio e abuso, para vocês? Nesse exato momento, não temos como fazer essa pesquisa, mas eu perguntei para as pessoas que acompanham o Instagram da minha clínica e foi muito interessante. Todas as respostas falavam do passar o limite do corpo da outra pessoa. Mas uma pergunta que dá para fazer agora para vocês é: quem aqui já sofreu um assédio? Então, eu levantei a mão porque só nesse ano eu vivi pelo menos 2. Uma delas, eu acho interessante falar o que aconteceu. Eu participo pelo Clube da Borboleta de um programa de rádio. E no primeiro dia, eu deixei o meu carro no estacionamento e fui andando até o prédio.
E nesse meu caminhar, tinha um grupo de homens. E um deles falou aquela frase célebre: "Ô, lá em casa". E eu fiquei incomodada. Pensei até em voltar e perguntar para ele por que ele tinha falado aquilo. Mas, como muitas outras mulheres, eu deixei para lá. E aí, eu me perguntei, enquanto eu fazia a pesquisa para essa palestra, o que deu direito a ele de falar aquilo para mim. Nas pesquisas que eu li, todas tratavam da violência como um fenômeno com diversas facetas. A faceta social, a faceta econômica, a faceta cultural. E, além disso, a violência também se encontra dentro de cada pessoa. Porém, ela pode ou não ser desenvolvida, dependendo do ambiente, da família, na qual a pessoa está inserida. Mas aqui o fórum é sobre violência contra a mulher. E o que seria isso? Eu fui pesquisar e encontrei uma definição. São os sofrimentos e as agressões dirigidos especificamente às mulheres, pelo fato de serem mulheres. Então, voltando ao meu exemplo, não é comum, e eu posso estar enganada, tá? Um homem falar para outro homem, totalmente estranho a ele, ou lá em casa. Entende por que é específico com a mulher? E por causa disso, dessa percepção maior da violência contra a mulher, e dentro dela, da violência sexual, alguns órgãos internacionais, como a OMS, a ONU Mulher, reconhecem essa violência como um problema de saúde pública, porque, no final das contas, afeta a saúde da mulher. Mas o que é violência sexual? A OMS define como todo ato, tentativa de consumar um ato sexual ou insinuações indesejadas, ou ações para comercializar ou usar de qualquer outro modo a sexualidade de uma pessoa, por meio da coerção por outro, independentemente da relação desta com a vítima, em qualquer âmbito, incluindo o lar e o local de trabalho. Como eu já falei lá no começo dessa palestra, no nosso cotidiano falamos a palavra assédio para todo tipo de violência sexual. Mas o que essa violência sexual engloba? Engloba o assédio em si, o estupro, a tentativa de estupro, o atentado violento ao pudor, a sedução, os atos obscenos. E como se não bastasse tudo isso, também podem ser acompanhados pela violência física, então lesão corporal, tentativa de homicídio, maus tratos e ameaças. Com isso, a gente percebe que a violência sexual contra a mulher tem várias formas de se apresentar, e todas são extremamente nocivas para o psicológico delas. Num dos artigos que eu li sobre assédio, porque eu pesquisei assédio primeiro, antes de me voltar para a violência contra a mulher, falava sobre assédio moral e assédio sexual. E foi interessante que lê-lo, porque depois, nos outros textos, não importava se era sobre estupro, sobre assédio. Eu sentia que eu estava sempre no mesmo campo, no mesmo território, que é a violência sexual. E nesse território, eu percebi que não há diferença entre classes sociais, cor, etnia. Pode acontecer com qualquer uma. Mas o mais trágico é perceber que essa violência, em alguns casos, como o estupro de uma criança, é sentido como algo hediondo pela sociedade. E quando acontece com uma mulher adulta, ele pode ser encarado como algo banal. E por que banal? Porque esses crimes ainda estão ligados intimamente à imagem que a sociedade faz da vítima, do seu comportamento, da sua moral. Sabe aquela outra frase memorável? Ela não se deu respeito. Ou, também, olha a roupa que ela usa.
naturalizando assim a violência. Essa naturalização está inserida na nossa cultura, tanto que Teles, que é uma pesquisadora sobre o tema, fala: o conceito de violência de gênero deve ser entendido como uma relação de poder, de dominação do homem e da submissão da mulher. Ele demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações violentas entre ambos os sexos e indica que a prática desse tipo de violência não é fruto da natureza, mas sim do processo de socialização das pessoas. Na nossa cultura, os homens ainda são criados para perseguir, dominar, penetrar. E as mulheres são criadas para serem passivas, parceiras sexuais receptivas, sempre à espera de serem conquistadas ou possuídas. Mas o que isso tem a ver com a violência sexual? Tem tudo a ver. Por quê? Porque é esperado do homem fazer investidas sexuais, mesmo quando ele recebe uma negativa por parte da mulher, já que o não da mulher, o não ser fácil, é um comportamento esperado. Então, ele precisaria dar uma forçada. Eu não sei se vocês lembram, mas tem um filme, Batman Returns, de 1992, onde a Michelle Pfeiffer, ela é a mulher gato. Ela está fantástica nesse filme. E ela, antes de se tornar mulher gato, ela passa por um momento de assédio. E esse assédio acontece, se eu não me engano, pelo chefe dela. E ele escala até o momento que ele joga ela pela janela, e aí ela volta como mulher gato. Se acontece isso na nossa realidade, a mulher morre, né? Porque não volta como mulher gato. Tá? Por isso que é muito nocivo. Mas o mais interessante, né, é que dificilmente a conduta, o comportamento do agressor, que na maioria são homens, não é julgada, não é condenado. E como as mulheres sabem disso, o que elas tentam fazer primeiramente é se afastar de situações que possam causar essas investidas, ou possam levar a uma nova oportunidade de assédio. Já tive várias pacientes que não passam em ruas onde só estejam ela e um outro homem, porque já passaram por situações, no mínimo, constrangedoras. E isso eu estou falando no âmbito fora de casa. E como sabemos, a violência acontece mais frequentemente de pessoas com as quais a mulher tem uma relação. Aí vocês podem pensar, mas por que elas não saem? Por que, né, elas ficam? Porque a gente também tem que levar em conta a desigualdade de poder entre aquele que agride e aquela que é agredida. É bem complexo isso, porque muitas vezes a mulher não tem apoio. Eu encontrei na Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego uma definição de assédio sexual e queria compartilhar com vocês. Todo comportamento indesejado de caráter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Só de ler essa definição, eu já consigo ver o estrago psíquico que a violência sexual causa na pessoa que sofreu isso. Vocês conseguem ver também? Uma das consequências é a depressão. E a gente ouve bastante essa palavra, mas vocês sabem o que é? Na CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, a depressão faz parte dos transtornos de humor e a pessoa que tem essa doença apresenta perda de interesse e prazer. Nada mais chama atenção. Tem uma energia reduzida, o que leva a um cansaço generalizado. Ela não tem força para fazer coisas básicas, tipo levantar da cama, fazer uma comida, que dirá fazer algo mais complexo. Pagar uma conta no banco, fazer um supermercado. Ou algo que exige foco, como estudar. Porque ela também fica com a sua concentração e a sua atenção reduzidas.
A autoestima da pessoa com depressão é bem baixa, como também a sua autoconfiança. Parece que a pessoa anda com uma nuvem negra por sobre a própria cabeça, que fica repetindo o quanto ela não serve para nada. Aparecem ideias de culpa e inutilidade também. Visões desoladas e pessimistas do futuro. Tudo dará errado. E ideias ou atos autolesivos. Se cortar, se machucar. Ou mesmo suicídio. O sono fica perturbado. Pode ter insônia ou dormir demais. E o apetite também fica desregulado. Ouvindo esses sintomas, dá para perceber que a depressão não é uma doença fácil. Não é? Mas vinda como uma consequência de uma violência, é pior ainda. Porque a pessoa vai precisar tratar essa dor para poder tratar a doença. Outra consequência da violência sexual é o transtorno de estresse pós-traumático. É aquele transtorno que aparece nos filmes de guerra. E como ele é uma reação tardia a um evento ou uma situação traumática, estressante. A pessoa revive o trauma sob a forma de memórias intrusivas, os flashbacks ou sonhos. Tem uma sensação de entorpecimento e embotamento emocional. Ela se afasta de outras pessoas. Tem uma falta de responsividade ao ambiente. Apresenta uma capacidade de sentir prazer baixa e evita toda e qualquer situação que relembre o trauma. Duas outras consequências são a ansiedade, que é uma preocupação intensa, excessiva e persistente, e o medo das situações cotidianas, e o transtorno de pânico, que são ataques recorrentes de ansiedade grave, imprevisíveis para a pessoa que sente e sofre isso. Eu quero terminar lendo uma frase de uma médica que participou da pesquisa Atendimento às Vítimas de Violência Sexual, um estudo qualitativo de 2005, que eu acho que faz todo sentido, pelo menos para a minha prática. Tratar paciente não é tratar vagina, mama, nódulo. Quando se trata de abuso sexual, a paciente não tem nada de marca, na maioria das vezes. 10% dos casos só combinam com lesão corporal. 90% dos casos, mesmo fazendo o exame ginecológico, a paciente não apresenta nada de diferente. A paciente se apresenta detonada. Então, você aprende que tratar, ser médico, não é só tratar de lesão física, porque o estupro é uma lesão que agride o corpo, agride a alma, agride tudo. Então, quando tem uma paciente aqui na frente, eu não estou preocupada com a lesão dela, porque na maioria das vezes não tem lesão. Eu tenho que estar preocupada com ela, como ser humano, com a cabeça dela, com a sexualidade dela, com o emprego dela, como ela vai ser com o filho, como ela está vivendo, e se ela está conseguindo ou não. Isso é uma coisa que mexe com uma dificuldade imensa. Tratar doença clínica, aquela que você vê, que você fala, que o exame mostra. E abuso sexual não mostra. Tem que tratar com consulta. E isso é um grande ganho, para mim como médica. E para mim também como psicóloga. Obrigada, pessoas. Muito bem, eu convido agora para que faça uso da palavra também, para abordar o tema Amparo Previdenciário, a mestra em Direito da Seguridade Social e Direito Previdenciário, a ilustríssima doutora Camila Magrini. Boa noite a todos, boa noite a todas. Boa noite, gente. Agora se tornou uma boa noite. Aliás, excelente noite. Quero cumprimentar o vereador Orlando Pessotti, na pessoa dele, cumprimento os demais integrantes da mesa e cumprimentá-los
por apesar de ser um público até pequeno em relação ao auditório, por vocês estarem aqui. Vamos dar uma salva de palmas para vocês que estão aqui por um tema que a maior parte da sociedade não se atenta. Infelizmente, ainda a sociedade não tem noção da gravidade deste tema. Tanto não tem noção que, com mais e mais informações que nós recebemos, ainda nós somos coniventes com tudo que acontece. A psicóloga esteve aqui, ela pediu para vocês levantarem a mão. Quem já sofreu assédio, abuso, seja ele moral ou sexual? Eu não estava de frente para vocês, eu vou perguntar novamente. Quem já sofreu assédio e abuso? Seja nas relações do trabalho, seja dentro de casa, seja em qualquer local. Quem já sofreu esse tipo de abuso este ano? Então, ou seja, todo mundo que levantou a mão que aconteceu este ano. Nós sofremos abuso. Abusos. E o que nós estamos fazendo? É uma pergunta que nós temos que sair daqui. Antes de começar minha palestra, eu vou fazer essa pergunta e eu quero terminar a palestra com isso. O que nós estamos fazendo com isso? Porque nós somos a sociedade. Então, depende de cada um de nós. O vereador Orlando Pessotti, desde o ano passado, está fazendo muito. O projeto de lei que ele leu aqui foi um projeto de lei que eu trouxe o ano passado e falei, o projeto de lei está parado. E eu trouxe esse ano no slide aqui de novo, o projeto de lei continua parado. A parte dele ele fez. E a nossa parte? Nós estamos mandando e-mail para nossos vereadores, para os nossos deputados, para os nossos senadores. Porque cidadania não é ficar sentado. Cidadania é participar. E eu faço parte deste mundo. E participar necessita envolvimento. Primeiro slide lá que fala sobre abuso. Eu fiz questão de colocar um slide com a mulher com a boca sendo tampada e os seios tampados. Por quê? Porque nós somos silenciadas 24 horas no transporte, no local de trabalho e muitas vezes dentro dos nossos lares. Pode passar. Pode passar, pode passar. Pode passar. Aí. Qual é o significado de abuso? Excesso, injusto ou impróprio ou indevido de algo ou de alguém. O uso incorreto, ou seja, excessivo de qualquer coisa. Não importa se é sexual ou se é moral, porque muitas vezes vem de forma nas entrelinhas. Muitas vezes não é direto. Muitas vezes é um excesso de cuidado, um excesso de fala carregada sobre a nossa vestimenta. O que tem a ver a nossa vestimenta com o nosso comportamento e o nosso trabalho? Por que questionar que se eu visto tal roupa vai afetar o meu comportamento? Pode passar. Pode passar. Aí, não, voltando. Pesquisa da OIT. 52% das mulheres já sofreram assédio no trabalho. Essa pesquisa é de abril de 2017. Eu não achei nada agora de 2018. 52% das mulheres têm problema de assédio no trabalho. Fora as que não contam. Pode passar. Muitos dizem que, olha lá, o lábio dela, ela usa batom vermelho. Como? Ela é uma advogada. Ela não pode usar batom vermelho e unha vermelha. Então, eu tenho que sair daqui, porque o meu batom é vermelho, minha unha é vermelha e eu não posso ser qualificada como aquela foto. Porque na foto, muitos dizem que é
puta, desculpa utilizar esses termos aqui, mas é o termo chulo utilizado aí no dia a dia, porque a mulher utilizou uma cor de unha, uma determinada cor de roupa ou uma cor de batom. Eu tenho liberdade constitucional de utilizar a roupa que eu quero, desde que eu não esteja nua na rua, e isso não diagnostica o meu caráter. Isso não é motivo para violência verbal ou para cantadas diretas ou indiretas que denigrem a minha pessoa. Já perguntou se eu gosto de ouvir cantadas? A primeira pergunta é essa. Pode passar. Assédio e abuso sexual na ONU. Oi? Então, os dados da ONU Mulher, que eu pesquiso sempre, e aí sai agora, janeiro de 2018, mulheres são silenciadas dentro da ONU. Pode isso? Como diz lá, pode isso, Arnaldo? A minha pergunta é isso, pode isso, Arnaldo? Dentro da ONU, se vocês observarem a reportagem, é só digitar, baixíssimo número de denúncias, e as denúncias nunca tiveram êxito. Ai, o que acontece? Mulheres sofrem abuso na academia. Academia que eu digo, para quem não sabe o que é academia, é dentro das universidades. Mulheres sofrem abuso em todos os locais. Está na hora de parar. Já passou da hora de parar. É uma fala séria, que isso daqui tinha que estar lotado de gente e lotado de vereador. E quando a gente vê essa situação, a gente observa a realidade. Ninguém se importa conosco. Pode passar. Alguém conhece aquela foto? Esse senhor, esse ilustríssimo senhor de Hollywood, era um produtor entre as 100 pessoas mais influentes do mundo. Ele foi denunciado por mais de 82 mulheres por questão de abuso, inclusive a Angelina Jolie. Pode passar. Agora vocês vão ver vários. Aquele lá é o Kevin Spacey, é um ator. Pode passar. Esse daí, sabe o vídeo da Anitta, Vai Malandra? Ele que fez, é um fotógrafo. Foi denunciado recentemente por mulheres, atrizes, com relação a isso. Detalhe, nós estamos vendo isso em 2017 para 2018, porque antes todas nós éramos silenciadas. Quando uma falou, aí começou a surgir o burburinho. Pode passar. Na ONU, pode passar, já falei da ONU. José Maier foi afastado da Globo por causa de abuso. Pode passar. Morgan Freeman. Pode passar. Jamie Foxx. Pode passar. E aí eu pergunto, qual mulher tem medo de denunciar? Dependendo do lugar, levanta a mão. Eu não tenho vergonha de falar que eu tenho medo de denunciar. Por que eu tenho medo de denunciar? Porque apesar de eu ser advogada, eu ainda vivo num mundo que as consequências, infelizmente, são baixas. Nós denunciamos e nós somos julgados pela sociedade por causa do batom que ela usa, a calça que ela usa, ou a saia que ela usa, tem racho ou não tem racho, é o decote que ela usa. As próprias mulheres nos julgam. E, ou seja, as políticas públicas são tão baixas que nós não temos coragem de enfrentar. Elas enfrentaram. E está cheio de gente aí que ainda criticam as atrizes que enfrentaram eles. Não importa quem elas são ou o que elas vestem. Não é não em qualquer lugar, com qualquer roupa.
até de biquíni na praia. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí. Qual ou quais são as soluções? Porque não adianta só reclamar, né? Vamos lá. Pode passar. Pode passar. Aí. Informação, políticas públicas, leis. Informação nós temos aos montes. Políticas públicas raras. Leis raras. A delegada que está aqui vai falar sobre o assunto, não é minha área de atuação. Minha área de atuação é saúde, previdência e assistência. Mas vocês talvez não saibam, a Lei Maria da Penha, ela só existe porque o Brasil foi imposto a fazer essa lei. Porque a OEA trouxe sanções ao Brasil. Maria da Penha aconteceu, acho que em 1983, isso daí eu tinha acabado de nascer. Aconteceu o crime lá da Maria da Penha, e o Brasil, e o marido dela foi ficando solto. Digita no Google, ela anda de cadeira de rodas. O Brasil não fez nada. A Lei Maria da Penha é vergonha para o Brasil, porque nós fomos obrigados a fazê-la. Pode passar. Pode passar. Aí. Qual é o objetivo nosso? Nós temos que fazer políticas públicas. Só que a política pública, ali é um conceito da Soraya Lunardi e do Dimitri de Moulis. Soraya Lunardi é uma professora pós-doc na Grécia, extremamente conceituada no país e fora do país, e Dimitri de Moulis também. É um professor da FGV, e ele tem, acho que doutorado até na Alemanha. Eu tenho que mapear quantitativamente o problema social enfrentado, as causas, os interessados e as estimativas. O Brasil faz isso? Quem faz isso? Aí, não, pode voltar um pouquinho. Aí eu tenho que ver os processos e os meios, os prazos, os incentivos e as formas de financiamento. Pode passar. Aí eu tenho que definir agenda, incentivos, seleção de dados e seleções, implementação e avaliação. Ciclicamente. Isso é retroalimentar. O Brasil faz isso? Não. Então, que política pública que a gente faz? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Eu trouxe isso já na palestra passada. Índice Gini. É o índice que mede no país a questão de desigualdade social. Pode passar. Vocês acham que nós somos bons? Nós estamos igualzinho à África. Pode passar. Por que eu vou... Depois vocês vão entender por que eu estou falando disso. Pode passar. Rapidamente, só para eles saberem. Nós somos... O Brasil é o 10º país mais desigual do mundo. E a gente acha que nós estamos excelentes. Pode passar. Olha lá. Nós somos piores que Guiné-Bissau, Panamá, Chile, Congo. E vai lá. Aí tira e dá uma beleza, né? Pode passar. Pode passar. Pode passar. IDH todo mundo conhece. Pode passar. Nós éramos o 75º. Pode passar. Hoje nós, em 2014, 2015. Hoje nós somos o 79º. Pode passar. Pode passar. Bloomberg mede os serviços de saúde do nosso país. Pode passar. Foram analisados 48 países. Nós somos o 48º. Excelente. Pode passar. Aí foram analisados no ano seguinte 55. Olha onde nós estamos. Ah, horrível, né? Tudo bem. Pode passar. PIB. Pode passar. Ai, mas entre PIB nós estávamos entre os 6. Agora nós estamos entre os 10, 11º, né? Pode passar. Aí eu pergunto, como que vai ficar a assistência dessa mulher que sofre abuso se ela chega na saúde do SUS e não vai ser atendida, porque nós somos piores? Como que ela vai ser atendida na hora que ela for no sistema de seguridade social, se nós somos os piores em índice de desenvolvimento humano? Como que ela vai ser atendida se nós somos o pior em índice Gini, que é de saúde, se é o pior Bloomberg, e como que vai ser?
Que política pública é essa? Se não tem mapeamento, não tem nada. Pode passar. Eu não sei fazer isso, e eu falo para os meus alunos, um aluno ficou de me fazer isso e não fez até hoje. Aquela engrenagem lá está certa? Sofremos em 2018, aquela engrenagem PIB, IDH, Gini, Bumbleri e assédio está correta? Não está, aquela engrenagem está toda deslocada. É que eu não sei fazer isso. Diz que tem um negócio que se aperta, a engrenagem vai para cada um para um lado. Eu sou analfabeta em tecnologia, pode passar. Aí eu pergunto, a culpa é de quem? Porque todo mundo põe culpa no poder legislativo. O poder legislativo fez a legislação, só que não é votada. Só que não depende só do poder legislativo. O poder executivo, para executar as legislações, o poder executivo, para executar todas as legislações, tem que fazer o quê? Tem que fazer a política pública, mapear, organizar, verificar. É feito isso? Não. Então, posso falar? Os 3 poderes são responsáveis. Não tem nem mais nem menos. Pode passar. Mais de 500 mulheres são vítimas de agressão a cada hora. Pode passar. Brasil registra 606 casos de violência doméstica e 164 estupros por dia. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí. 1 em cada 3 mulheres sofreram algum tipo de violência. 1 em cada 3 mulheres. Pode passar. 1% levou pelo menos um tiro. 52% das mulheres se calaram. Pode passar. Pode passar esse daí também. Pode passar. É porque essa palestra é uma palestra longa para outros assuntos, mas eu trouxe a mesma para só... Pode passar. Pode passar. Taxa de feminicídio no Brasil é a 5ª maior do mundo. Né? Pode passar. Pode passar. 25% ou mais da população acha justificável bater numa mulher. 25% da população. Pode passar. É o fim do mundo. Pode passar. Pode passar. Aí eu pergunto de novo, qual ou quais são as soluções? Pode passar. Aí eu vou trazer algumas. Tem a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha solucionou, porém não resolveu. A Lei Maria da Penha trouxe avanços, mas os avanços pararam, tá? Pode avançar. Pode avançar. Existe um projeto de lei que é o 4.742 de 2001, que altera o artigo 146A do Código Penal. Está parado, não resolveu. Está parado, tramitando. Gerúndio. Vive no gerúndio, parece aquelas telefonistas do 0800. Existe um projeto de lei para alterar. A CLT foi alterada em que ano, galera? 2017, não é? Aí agora saiu uma alteração da CLT para incluir o assédio sexual, falando que a mulher que sofre assédio no trabalho tem que trocar de posição do trabalho, que ela não pode ficar submissa àquele chefe. Esse projeto é de 2018. É um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional. Já era para ter aprovado isso daí, já era para ter feito proposta há muito tempo. Pode passar. É o do senhor Vicentino. Pode passar? Pode passar. Aí eu estou dando... Essas são as soluções, viu? Tudo que está tramitando. Não tem nada real. Solução de amparo. Benefício assistencial, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. Pode passar. Pode passar. Solução é o auxílio transitório que o vereador, nosso nobre vereador, mandou uma moção ano passado, a pedido meu, ainda eu falei, olha, que sejam enaltecidas essas atitudes. E até agora o projeto de lei está tramitando. Esse projeto de lei, ele proporciona a liberdade dessa mulher financeira transitoriamente para ela sair da agressão. Se ela depende daquele homem economicamente, como que ela vai sair daquela casa com
os filhos, ou dela, se ela precisa se sustentar. Esse auxílio transitório está tramitando desde 2013 e aprova-se um monte de legislação. Mas o que nos interessa, nada. Pode passar, pode passar. Olha lá, eu trago as questões, pode passar, porque é só o projeto de lei, eu tenho 20 minutos, é muita coisa para... Projeto de lei 6.296 de 2013, olha lá a última tramitação, 14/8/2018. Requerimento de inclusão na pauta, requerimento de inclusão na pauta, e nada, pode passar. Violência doméstica. E o custeio? Tá, o cara bate na mulher, aí ela afasta pela Previdência se ela trabalha, por lesão, por não conseguir trabalhar. E esse cara que bateu? Não tem que pagar a Previdência? Tem que pagar sim. A ação regressiva nele. Pode ir para frente. Olha lá, ação regressiva com base na Lei 8.213, artigo 120. Pode passar. Tem mais 2 slides e eu vou acabar minha fala. Olha lá. O INSS entra com ação regressiva contra o homem que bateu na mulher e amanhã ela afastou pelo INSS. Seja que os filhos tenham recebido pensão por morte, porque ele gerou o óbito dessa mulher, seja porque este homem lesionou-a a ponto dela ter que ficar afastada pelo INSS, e o INSS não é obrigado a pagar. Para a mulher, é obrigado a pagar. Durante todo o período que ela ficar afastada e receber auxílio-doença, o INSS paga para a mulher. Só que agora o Instituto Nacional do Seguro Social, até que enfim, está entrando com ação contra esses homens para pagar tudo que o INSS arcou de auxílio-doença e com o período. Só para vocês entenderem. Uma mulher apanhou, quebrou a perna, ou no caso da Maria da Penha, teve que aposentar por invalidez porque ficou paraplégica ou tetraplégica ou qualquer situação. Isso não está incluso no risco da Previdência Social, o homem bater na mulher. Seria um acidente de qualquer natureza, não um acidente forçado porque um homem está querendo bater, matar, até matar, ou até deixá-la paraplégica. Antigamente, o INSS não entrava com ação para receber todo esse dinheiro. Hoje, o INSS entra. Então, atenção, homens que batem nas mulheres. Antes você respondia penalmente, civilmente. Agora você vai responder na área penal, civil, e vai responder para ter que devolver para o INSS tudo que o Estado gastou com aquela mulher. Eu acho louvável essa. E aí, para finalizar, eu trago uma frase de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, vale a pena ler essa mulher. Vale a pena ler. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Leiam Simone de Beauvoir. Ouvi professora Camila? Não. Simone de Beauvoir. Ela fala, inclusive, essa questão da vestimenta. Ela é nota 10. Obrigada pela atenção. Desculpa se eu extrapolei o tempo. Boa noite. Obrigado, Camila. Obrigado também a Bárbara. E agora eu convido para fazer uso da palavra com o tema Novas Leis de Combate à Violência contra a Mulher, a excelentíssima doutora, senhora Luciana Renesto. Corrigido, a delegada pediu para corrigir, a gente tem que corrigir, né? Eu gostaria de agradecer o convite. É sempre uma honra para mim estar dentro dessa casa. É uma casa que demonstra democracia. Eu gosto de ambientes assim, coisa rara hoje em dia. Excelentíssimo senhor Orlando Pessotti,
na pessoa de quem eu cumprimento a mesa toda, senhoras e senhores. Há cerca de um ano, o Brasil enfrentou o debate público sobre um dilema. Diego Ferreira de Novaes havia sido preso, solto e preso novamente. Isso tudo na mesma semana. O que ele tinha feito? Ele tinha ejaculado em uma passageira de um ônibus e se esfregado, expressão que está escrito na descrição lá, e se esfregado em uma outra passageira. Os juristas, então, gente, se dividiram. Para quem é jurista aqui, vai entender bem o que eu estou dizendo. Nós estaríamos diante de uma simples, de pena ínfima, contravenção, importunação ofensiva ao pudor, ou a gente estava diante do crime hediondo e estupro. Nenhum dos dois parecia razoável. Um era de mais, o outro era de menos. Aí, a nova lei que muda os crimes sexuais do Código, e que, vou dizer para vocês, eu dei uma lida, assim, nós vamos ter muita dificuldade, como sempre, para colocar aquilo no meu dia a dia. E aqui eu vou trocar com vocês, vou compartilhar com vocês um pouco das dificuldades que eu já estou antevendo. É uma lei, a Lei 13.718 de 2018, e que incluiu no artigo 215-A o seguinte texto: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena, reclusão de 1 a 5 anos se não constitui crime mais grave. Ou seja, acabou isso. Apalpou, esfregou, encoxou, se cair na minha mão está perdido. Simples assim. Porém, acho interessante, né? Veio essa iniciativa, veio assim, naquela lacuna que a gente estava, gente, mas nem é importunação ofensiva e nem é estupro, o que é isso aqui? E é simples e vai deixar a mulher sair louca da delegacia. É uma contravenção penal, os juristas aqui sabem. É um crime de menor potencial ofensivo, até o nome é ofensivo. Não é? Mas, no afã de dar uma resposta para a sociedade, o legislador criou o crime de importunação sexual e revogou expressamente o artigo 61 das contravenções penais, que era a importunação ofensiva ao pudor. Aí eu vou falar para vocês do meu problema, tá? Do meu dia a dia, vocês vão entender. Tudo bem. Lembra que a lei fala ato libidinoso? O que é ato libidinoso? É esfregar, passar a mão, ejacular contra a vítima. E como é que eu faço quando chegar uma cantada grotesca? Um galanteio ofensivo ou uma insistência sexual? Isso é importunação ofensiva ao pudor. Só que esse crime não existe mais. Aí o que eu faço? Um boletim de ocorrência de importunação sexual ou um estupro? Eu tenho um monte de vítima lá que recebe cartas indecorosas. Eu nunca recebi uma carta indecorosa. Eu devo ser feia, né? Elas recebem, gente, indecorosas, com propostas 1000. Como é que você pune isso? Virou um crime pequeno, não sei mais o que fazer. Sinceramente, doutora, eu não sei como que eu vou enquadrar isso aí. Então, esse é um probleminha da lei. Poderia muito bem ter feito a importunação sexual, mas, caramba, deixar essa importunação ofensiva ao pudor não ia fazer diferença nenhuma, né? Ia ajudar a gente. A nova legislação também acrescenta ao artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável, o parágrafo 5º. Isso eu achei lindo. O parágrafo 5º diz o seguinte: as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Para quem não sabe, o artigo 217-A fala do crime de estupro de vulnerável, que é manter relação sexual com menor de 14 anos. Doutor, isso não acontecia. Acontecia sim. Eu já vi advogado dizer para mim, mas como assim estupro, doutora? A menina tem vasta experiência sexual, a menina nem virgem é. Não é a virgindade da vítima que o legislador protege.
Não é. É a dignidade sexual, é a liberdade sexual, é até a inocência de uma criança menor de 14 anos. Criança não faz sexo. Parece que é difícil das pessoas entenderem isso. A legislação também cria o tipo penal de divulgação de cena de estupro e cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia. Conduta descrita no artigo 218-C. E aqui, com certeza, o legislador foi impulsionado pelo aquele estupro coletivo que teve no Rio de Janeiro, que foi divulgado, amplamente divulgado, e veio preencher uma lacuna muito importante para as delegacias da mulher, que é a pornografia de vingança, que eu tenho demais lá. Enquanto ele tinha intimidade com ela, tinha acesso a senhas e coisas, ele tinha fotos, vídeos, coisas íntimas do casal. A hora que eles se separam, ele simplesmente pega aquele material todo e fica ameaçando essa mulher de colocar isso nas redes sociais, em sites pornográficos, isso quando não põe. E olha, eu fiquei feliz, viu? Fiquei feliz com essa lei. Porque quando ela chegava lá, eu tenho muita dificuldade, gente, muita tristeza de dar uma resposta pequena quando eu vejo que o problema é grande. Talvez seja um defeito, né? Que eu tinha que fazer a minha parte e não me importar muito, mas eu me importo muito. Eu me importo muito mais do que devia. Aí ela chegava lá com todo esse conteúdo. Olha, doutora, ele pôs o meu nome num site pornográfico, ele pôs o meu nome como garota de programa, meu telefone não para de tocar. Ele pôs vídeo da gente transando, ele pôs vídeos horrorosos, tomando banho na piscina, enfim, coisas horríveis. Sabe o que eu tinha que fazer para ela? Um BO de difamação. Sabe o que é um BO de difamação? É um crime que se procede mediante queixa-crime. Ou seja, é um crime pequeno. Para um estrago tão grande. Porque tem mulheres que não conseguem repor esse estrago nunca. Porque, gente, caiu na internet, caiu no mundo, vocês sabem disso. Sabe? Nunca mais ela consegue juntar aqueles vídeos, aquelas fotos, aquela coisa, nunca mais o telefone dela para de tocar. Eu tive muitas que o telefone, ela teve que trocar o telefone. Porque eles ligavam perguntando quanto que era o programa. Isso quando não falava coisa pior, né? E foi bom, sabe por quê? Porque esse tipo de conduta não é enquadrada pela lei da Carolina Dickmann, a 12.737, sabe? Aquela lei, mas a doutora, é a lei da Carolina Dickmann. Tudo bem, a lei da Carolina Dickmann fala de invasão do PC e tomada de dados, porque a lei da Carolina Dickmann foi feita para a Carolina Dickmann. Foi feito porque aconteceu com ela, especificamente. Entraram no computador dela, pegaram fotos lindas e jogaram tudo na internet para a gente ficar morrendo de inveja. Só para isso que serviu. Foi feita para ela. Não tem esse enquadramento. E a pena sobe se o agente tiver relação de afeto com a vítima. Ou seja, ficou lindo, ficou do jeito que eu gosto. Eu estou esperando chegar. Estou doidinha para chegar. A nova lei também acrescenta as causas de aumento de pena do artigo 226. A previsão de elevação de 1 a 2/3 quando o estupro for praticado mediante concurso de 2 ou mais agentes, o chamado estupro coletivo. Ou quando praticado para controlar o comportamento social ou sexual da vítima, o chamado estupro corretivo. Alguém sabe o que é estupro corretivo? Eu tenho muito lá. É um estupro que acontece normalmente com mulheres homossexuais. Porque na cabecinha deles, ela só é homossexual porque ela nunca teve um homem de verdade. Esse é o estupro corretivo. Lamentável. Lamentável. E acho que também o legislador aqui também foi motivado pelo aquele estupro coletivo que existiu no Rio de Janeiro, que consegue ser mais hediondo do que um estupro de uma pessoa, de 2, 3, 4, 5, 10. Parece coisa de guerra, não parece? É uma coisa muito triste. Por fim, houve a modificação da natureza da ação penal, que passa a ser pública e incondicionada. Mas o que isso significa, gente?
Significa que a partir do momento que uma mulher fizer um boletim de ocorrência, ela não tem como arquivar e nem desistir desse processo. Não pode mais. E aqui, eu pesquisei muito, a lei é nova, foi de setembro, então assim, ainda não tem muita coisa, ainda não tem muito material. Estou pensando até em escrever um livro sobre essa lei, tanto que eu gostei dela. Mas nós temos posicionamentos diversos. Há quem ache que a autonomia da mulher deveria ter sido preservada, visto ser um crime muito delicado, que envolve muitas emoções e que podem desenvolver na mulher uma vontade de não ser exposta. Por outro lado, argumentam que se trata de um crime muito grave e que está certo que fique sob a tutela do Estado. Eu confesso para vocês que eu ainda não firmei uma posição sólida sobre isso. Ainda não tenho nem como dizer para vocês, olha, não tem como discutir esse assunto. É legal por isso, é legal por aquilo, porque eu não estou convencida, nem de um e nem de outro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Pela minha experiência frente à DDM, eu acredito que as notificações de estupro vão diminuir. Estou falando da minha experiência. No mundo ideal, todas as mulheres notificavam os seus estupros e todo mundo respeitava e ninguém perguntava por que ela estava naquele lugar, naquela hora, com aquela roupa, fazendo o quê? Esse é o mundo ideal, mas a gente não vive no mundo ideal. Vai diminuir. Ó, estou até vendo. A hora que a mulher sentar lá para fazer um boletim de ocorrência e ela souber que aquele boletim de ocorrência dela já é um inquérito policial e uma ação penal, ela vai desistir. E eu tenho obrigação de dizer, vocês concordam? Eu tenho obrigação de dizer para ela que o que ela está fazendo ali é praticamente plantar uma árvore. Para arrancar vai ser um problema. Mas, doutora, por que você acha que elas, na minha experiência, por que elas não vão, por que elas não enfrentam? Por medo, gente. Por medo. Medo e culpa são os dois sentimentos mais femininos que eu conheço. Ela tem medo do quê? Ela tem medo de ser julgada por homens e por mulheres. Ela tem medo de ser exposta. Ela tem medo, às vezes, do rapaz. Ela tem muitos medos. Porque o coração de uma pessoa que sofre uma violência sexual tem muitos medos. E a gente, não sei se cabe a gente mesmo ir lá dizer, faça isso ou faça aquilo. Acho meio complicado. Talvez a doutora psicóloga possa dizer o quanto é difícil isso, né, para ela. Gente, nós temos muito trabalho ainda, né? Tem muita coisa para fazer, tem muita conversa com essas mulheres para fazer. Eu acho esse tipo de oportunidade maravilhoso. E eu não acho que tem pouca gente, não. Tem todo mundo que tinha que estar aqui hoje. Eu acho que palestra é assim. Eu dou palestra, dou aula, estou acostumada. E todo mundo que tinha que estar aqui, porque você pode ter certeza que eu vou falar alguma coisa, a Camila falou alguma coisa, a doutora falou alguma coisa, que vai tocar o seu coração. Nada é de graça no mundo. Não terminei. Merece o aplauso. Muito obrigada. Que a doutora disse. Por fim, e ainda que tenhamos que esperar para ver como essa legislação vai funcionar na prática, e eu acho que eu vou ter muito trabalho, não se pode negar que foi um avanço. Né? Foi um avanço, criminalizou condutas que não eram criminalizadas, deu a oportunidade da mulher de ter um processo do Estado, a seriedade do Estado, de maneira incondicionada. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu vejo um apresentador de TV constranger uma artista em rede nacional com gracejo sexual totalmente descabido, quando eu vejo uma mulher linda e inteligente fazer um discurso feminista, alertando as mulheres que sua ousadia e liberdade são motivos para que a chamem de louca, e ser criticada por isso, por mulheres. Quando eu vejo pessoas defendendo a vítima, justificando a conduta do agressor com coisas tipo, mas ele falou brincando. Gente, mas não foi isso que ele quis dizer. Ele está velho. Também, por que ela tinha que ir com um vestido tão curto? Essa moça é exibida, sempre foi, anda pelada. Foi isso que eu li nas redes sociais, acho que vocês também.
E aí eu fico me perguntando, gente, o que está acontecendo com a gente? Em que momento a gente perdeu a noção? Sabe? Em que momento que isso aconteceu? Não há legislação no mundo que vá dissolver esse machismo que vive nas mulheres. Porque o combate ao machismo tem que vir da gente, do nosso meio, das mulheres. E eu digo a vocês, enquanto a sociedade brasileira tratar o corpo da mulher e as suas violações como brincadeira, enquanto formos chamados de louca cada vez que reivindicarmos um direito, esse cenário não vai mudar. Não vai mudar. Então, eu faço um apelo. Tem tantas mulheres inteligentes aqui. Eu faço um apelo para vocês. Tomem posse de você, do seu corpo, da sua liberdade sexual, dos seus direitos e sonhos. Nós não podemos retroceder. E violação sexual não é brincadeira. É crime e dá cadeia. Muito obrigada. Parabéns, doutora Luciana. E agora, com um tempo menor, apenas para fazer parte aqui, dar o seu contribuir com a gente hoje, eu convido a ilustríssima senhora Giovana Fernandes Pierre, é isso? Pierre, diretora da Associação Programa Mãos Estendidas, é psicóloga da Associação Programa Mãos Estendidas. Boa noite a todos. Cumprimento a todos os presentes, na pessoa do senhor presidente da mesa, parabenizando o senhor vereador Orlando Pesotti pela iniciativa do segundo Fórum da Mulher. E desde já agradeço em nome de toda a equipe da Associação Programa de Mãos Estendidas, aqui presente a advogada voluntária Jéssica, a oportunidade de representar as mulheres ribeirão-pretanas e também de todo o Brasil na luta contra a violência doméstica e pela proteção e garantia de direitos. Meu nome é Giovana Pierre, como já dito, sou psicóloga na Associação PME e auxilio na gestão social da entidade. O dia 25 de novembro faz menção à violência doméstica contra a mulher e incentiva o movimento de prevenção e combate a essa violência que tem levado à morte muitas mulheres. Nessa oportunidade, com o tempo reduzido, eu venho só comentar da importância que o trabalho da ONG vem fazendo. A gente conta com mais de 12 voluntárias, psicólogas profissionais, atuantes principalmente no contexto da família, né? Queria me deixar à disposição a ONG, a causa da violência, que eu tenho certeza que talvez não sejam com nós presentes aqui, mas que algum conhecido que a gente tenha, né? Vizinho, colega, parente, por que não? Que a ONG está literalmente de mãos estendidas e braços abertos. A doutora Luciana, ela é parceira, sim, nossa, ela encaminha mulheres. Eu venho aqui falar, inclusive, que o PME ele trabalha com esse serviço onde os órgãos, né, públicos, eles encaminham as mulheres, não só mulheres, mas crianças e os homens, né, da violência doméstica para o atendimento psicológico, tem orientação jurídica, tem atividade de fortalecimento e convivência de vínculo. Gostaria, então, de continuar contando com a parceria e com o apoio de todos os senhores vereadores dessa casa, juntamente com os cidadãos que fazem presente aqui, pois vocês são muito importantes, né? Sem vocês nada disso acontece, né? A sociedade precisa sim ponderar, esse é um termo muito usado. Esperamos contar com a parceria e apoio de todos os senhores vereadores dessa casa, principalmente na proteção e garantia de direitos das mulheres em situação de violência doméstica da nossa cidade. E lembrando que a violência doméstica onera muito a máquina pública, pois estamos diante de um problema de saúde pública e mental, educação, segurança e justiça. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Giovana. E pode contar também com este vereador no que for possível, no que for impossível,
para que juntos possamos unir cada vez mais forças para isso. Até eu estava lembrando agora, Camila, que o ano passado a gente fez essa moção aí pedindo a aprovação do projeto. Agora, nesse ano que começa, se depender de mim, para que nós possamos pegar um carro e ir até Brasília, ir até o Congresso, até o que for, para a gente ir lá e cobrar pessoalmente, pode contar comigo, nem que tenhamos que passar uma semana visitando os nossos deputados, quem sabe algum não faça alguma coisa, Será um prazer, viu? Pode contar comigo sempre. E agora eu convido também a ilustríssima senhora Fabíola Medeiros, que é presidente do Grupo das Borboletas. Tenho um prazer em ter a Fabíola aqui. Já entrevistei ela nos meus programas de TV. E, mais uma vez, reitero aqui, meu sonho era saber quais são as conversas daquele grupo lá que ninguém me deixa ver. Não queira saber. Tá bom, tudo bem. Qual a palavra, Fabíola? Fica à disposição, fica à vontade. Nossa, melhorou, hein, gente? Que legal. Gente, muito obrigada pela oportunidade, viu? Vereador, obrigada pela oportunidade. Cumprimentando todo mundo aqui da mesa. E aí, pessoal? Olha eu aqui, tudo bem? Eu separei algumas coisinhas aqui para comentar com vocês, mas eu preciso colocar os óculos, Porque senão... resumindo toda a história que a gente ouviu aqui essa noite, a situação é uma só. Nós estamos pouco representadas, não é verdade? Precisou o nosso príncipe encantado num cavalo branco chegar e vir defender a gente. Não é verdade? Tipo, eu olhei aqui as mesinhas, que tem ali o nome dos nossos, das pessoas nas quais a gente votou para defender as nossas causas, e eu só estou vendo o nome de menino ali. Nós temos poucas meninas aqui sentadinhas. Eles também não estão aqui, Deve ter um motivo. Como diria um professor meu, só faltava não ter uma justificativa agora, não é verdade? Mas nós estamos pouco representados. Por quê, se nós somos a maior parte da população? Tem um boi na linha aí, não é verdade? Mas a gente nota que essa exposição, nossa, a fêmea exposta, a gente toma muito mais paulada que menino. É só ver o caso da Marina, agora nas últimas eleições. Então, o Bolsonaro é machista, o Haddad é o poste, a Marina é feia. Mano, tá. Mano, tipo, velho, ela é feia, tá, e daí? Tá todo mundo rindo, mas é verdade, foi isso que aconteceu. Então, a gente, é a mais pura verdade. Então, assim, nós precisamos parar de nos sabotar. Por que não tem mais mulher sentada aqui? Porque cada vez que alguém chega, já aconteceu, eu já fui assediada, vamos dizer assim, porque para mim foi um assédio. Você não queria concorrer? Eu falei, nem a pau, Juvenal. Eu vou tomar tanta pedrada desnecessária. Eu tomo, cada vez que eu saio no jornal A Cidade, aquela turma que está sentada ali, os cabelos ficam tudo branco cada vez que eu saio no jornal A Cidade. Porque ninguém vem ali discutir alguma coisa que a gente tenha eventualmente feito de errado na condução do clube ou de algum projeto. Ela gosta de andar na moda. Ninguém vem discutir alguma coisa eventualmente que a gente realmente tenha feito ali. Normalmente as pedradas que a gente toma com relação a cunho pessoal. Então você fala, eu não quero ficar em exposição de jeito nenhum, não vou. Então por isso eu creio que seja uma das causas de a gente ter tão poucas mulheres nos representando. Com a graça de Deus, nosso Senhor, a gente viu agora recentemente 2 serem absurdamente votadas. Se por um lado eu comemorei, por outro lado a gente ouviu o silêncio ensurdecedor de quem deveria estar comemorando. E até hoje eu não entendi o motivo disso. Mas estamos comemorando. Tem 2 mulheres absurdamente votadas, a Joyce e a Janaína, Eu espero que em próximas eleições a gente tenha mais representatividade, E eu anotei mais alguma coisa aqui, que é só para encerrar. O problema todo, resumindo a nossa falta de representatividade, e tudo que foi colocado aqui, vai num lugar só, é a falta de educação,
num país onde falta educação, sobram leis. Então, é uma lei para isso, uma lei para aquilo. Precisa uma lei para dizer, não é para você mexer com a coleguinha? Não precisa, não tinha necessidade de você dizer para ele, olha amigo, você vai preso. Mas ele se sente confortável, falhou na educação. Como falta na educação para um monte de coisa, né? Essa é só uma ponta, que acarreta mais um monte de coisa, né? Então eu acho que a gente espera que as próximas gestões que vão entrando aí, né, com o passar do tempo, se preocupem muito mais com a educação, porque vai faltar presídio, gente. Vai faltar presídio. Eu não estou vendo onde é que vai enfiar esse povo todo. Também. Né? Então, vai faltar presídio. Então, o que acontece? Precisa incentivar a questão da educação e nós todas também temos que fazer a nossa parte. Nós somos formadoras, a gente é mulher. Vai sobrar a culpa pra gente mesmo, gente. Se você não fizer aqui, lá na frente você vai segurar a bronca. Então, nós somos formadoras, somos mães, tias, avós, madrastas, madrinhas. É aí que o Clube da Borboleta entra. A gente trabalha com informação e educação, até no programa da rádio. A gente, até a Bá participa, porque a psicóloga está ali para socorrer a gente. Porque a gente trabalha, já que nós temos acesso a 306 mil mulheres por baixo, aí, né, fora quando dissemina a informação, vamos tratar a parte de informar e educar. Né? Então, seria a colaboração do Clube da Borboleta para essa causa. Vamos tentar informar, educar, para evitar de ter que mandar prender ele adiante. Ótimo, né? E a gente podia fazer mais projetos assim. Né? Uma coisa que eu achei bacana aqui hoje, e quero parabenizar o vereador, é a questão de que a gente está acostumado, gente, na internet, todo mundo tem opinião, mas se houve umas abobrinhas tão grande, porque a pessoa confunde as coisas, ouve só um pedaço da história, repete um monte de abobrinha, emite opinião sem saber do que está sendo falado, é o que eu mais vejo. Fala, não, peraí, deixa eu explicar, não foi isso. Né? E hoje a gente ouviu aqui pessoas que entendem do que estão falando, foram procurar informação. É uma coisa que a gente faz todos os dias no programa Metamorfose, procurar especialistas ou pessoas que tenham vivenciado o problema em uma das pontas, das vertentes que eles surgem, e não só a opinião, porque a grande desculpa hoje em dia para um monte de abobrinha eu tenho liberdade de expressão, eu tenho direito de dar opinião, e nem sempre a pessoa está exercendo o direito dela de dar opinião. Ela resolveu sair ofendendo todo mundo, né? A gente vê isso o tempo todo na internet, a internet virou meio terra de ninguém, sai todo mundo ofendendo todo mundo sob uma falsa alegação de, mas é meu direito de dar opinião, que isso aqui é democracia. E aí ela sai descendo pau em todo mundo indiscriminadamente, né? Então, de novo, voltamos lá onde eu comecei. Nós precisamos de mais educação. Eu espero que poder contar com o seu trabalho nessa questão de educar mais. Beleza? Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Fabíola, pela sua exposição. Agora, seguindo o seu conselho, como eu não posso entrar lá no Clube das Borboletas, já você falou príncipe, eu vou criar o Clube do Príncipe. Eu não deixo as mulheres entrar lá. Pronto. E agora, para encerrar, a palavra do ilustríssimo senhor pastor Ricardo Minelli, presidente do COMPAS, que é o Conselho de Pastores de Ribeirão Preto. Pronto. Boa noite, vereador Orlando. Obrigado. Cumprimento toda a mesa, a todos e todas nessa noite. Obrigado pelo privilégio e oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Eu tenho gratidão enorme pela sua vida e por algumas causas nobres que você tem pleiteado no seu mandato. Tem um princípio de um profeta que diz que os nobres projetam coisas nobres e pela sua nobreza permanece firme. E eu entendo que tem atos que são nobres, principalmente quando nós tratamos do indivíduo, da sociedade, do próximo. Isso está acima de todas as coisas. A minha fala, eu quero pegar um gancho com a doutora sobre a questão de onde nós nos perdemos. Onde nós nos perdemos, né? Eu sempre penso, e cheguei aqui pensando nisso, que em algum ponto da nossa história como sociedade, nós nos perdemos. Como indivíduo, nós nos perdemos.
E está difícil de nos encontrar, viu, gente? Está difícil de nos encontrar porque são ideias para todos os lados e as nossas discussões saíram do campo das ideias e começaram a se tornar pessoais. Essa é a grande questão. E é perceptível que a gente não tem chego a lugar nenhum com essas questões dos ataques pessoais. E quando eu fiquei pensando sobre esse tema, eu fiquei pensando sobre a nossa correlação em relação ao próximo, né? A gente sempre vai resolver todas as demandas desafiadoras que nós temos com um princípio: quando você considerar o teu próximo superior a ti mesmo. Quando nós considerarmos o nosso próximo superior a nós mesmos, nós vamos começar a lidar com muitas coisas em nossas vidas. Tem outro princípio que o rei Davi deixou estabelecido no seu reinado, que ele diz assim, que quando os fundamentos são removidos, os justos vão sofrer demais. Quando os fundamentos são retirados, princípios, valores, e aí nós vamos perdendo todos os parâmetros. Nós temos alguns parâmetros, molas, algumas coisas que nos defendem na sociedade, né? Família, seja ela qual a composição que você tenha ou entenda, mas é um grande expressor de desafios. Religião, ou um Deus, ou um poder superior, ou espiritualidade, seja ela qual você defenda, sem problema algum. Mas quando essas questões são removidas, esses princípios e valores ou fundamentos, né, nós começamos a tentar desvendar os grandes desafios da sociedade. E chegamos nesse caos que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Estudando os grandes impérios, quando a gente volta um pouco aí, né, diluviano, e daí em diante vamos ver babilônico e assírio e depois romano, e chegamos até aqui, né, pós-cristianismo, essa questão toda que vem do Ocidente nos influenciando, contexto judaico e tudo muito mais, a gente vai observando que sempre a sociedade ela sofreu esse caos que nós sofremos hoje, né, e a violência tomou conta, porque os princípios foram totalmente esquecidos, tirados. E aí os valores acabaram, e a partir daí a violência começa a tomar conta. Eu comentava um pouquinho com o vereador, e na experiência que nós temos num contexto, eu tenho uma equipe, né, multidisciplinar, que nós trabalhamos um contexto dentro da psicoteologia. Então nós trazemos, né, uma questão do entendimento, né, da psique, da questão psicanalítica do ser humano através de Deus, da questão teológica. Então nós trabalhamos através de uma equipe multidisciplinar, temos uma equipe que tratamos de abusos. O abuso ele tem um princípio que a psicologia, a psicanálise define, que é a inoperação, o abusado, né, tem um termo técnico que eu não quero correr o risco de erro aqui, porque eu não domino mesmo. Vou ficar no campo da teologia, porque é melhor para mim, sinto mais à vontade. Mas todo abusado, ele não consegue expressar sentimentos, emoções, seus sonhos são decepados, existe uma morte que é lenta, gradativa e destrutiva. A Organização Mundial de Saúde diz que 2/3 do mundo foi abusado, de alguma forma. Então eu vou falar de conhecimento, como a doutora mencionou, do que ela vê todos os dias, do que eu vejo todos os dias. Eu vejo desde crianças, 4, 5, 6, abusadas pelos pais, pelos tios, pelos avós. Eu tive um caso recente agora, doutor, de uma família com um tio abusador. 4 sobrinhas já foram abusadas. E a família não quer denunciar. Quando a senhora fala da última lei, da alteração da lei, eu também penso isso. Eu tomei uma decisão na minha vida como pastor há 16 anos atrás. Eu ouvi uma história de um pastor amigo. Ele aconselhando uma mulher a não separar do marido violento. Fique em casa. Não deixe o divórcio tomar conta disso. E aí ele matou ela. E essa foi a grande marca. E Deus não quer isso. Desse dia em diante, doutor, todas as mulheres que chegam no meu gabinete com a minha esposa, a primeira coisa que nós fazemos é ligar para a delegacia. É tirar ela de casa.
ou mandar para a delegacia. Essa foi a minha decisão há 16 anos atrás. O que é da lei contra mulher, criança, é a lei que precisa definir. Até porque a Bíblia diz em Romanos 13 que toda autoridade é constituída por Deus e que a espada, a lei, é ministro de Deus. Que para aquele que está dentro da lei, então a espada não tem problema nenhum. Ele não vai precisar da espada. Mas para aquele que ultrapassa o limite, como foi falado pela última senhora, então a espada, que é a lei, precisa executá-lo sim. Porque senão nós vamos perder todos os parâmetros e a sociedade vai entrar nesse caos. E continuar nesse caos afogado como nós temos visto. Vereador, todos os dias, nessa equipe que eu tenho lá, todos os dias, diante de todos vocês, diante de Deus, digo para vocês, nós lidamos com isso. Como eu tenho certeza que a doutora lida e muitos de vocês lidam aqui com isso. Isso está mais perto e mais próximo do que a gente imagina. Eu vou dizer uma triste notícia que eu disse para o vereador agora há pouquinho ali. Chegou um caso que nós estamos lidando de 2 irmãs abusadas pelo pai. E a família não quer resolver o problema. Não quer lidar com o problema. Justamente. Eu quero dizer, eu quero pensar sobre a grande dificuldade, que é muito complexo. Realmente nós não temos respostas. Nós não temos respostas. Eu acho que se nós nos unirmos, cada um com as nossas habilidades, talentos, e nós vamos chegar lá, né, com a boa vontade, com as boas intenções. Mas hoje, a situação se perdeu tanto no processo, que nós esbarramos em tantas coisas, que eu também concordo plenamente que vai diminuir demais o índice de ocorrências, porque nessa alteração dessa lei. Esse é o maior desafio. Primeiro nós temos que convencer o abusado, a abusada, a espancada, que ela precisa de ajuda, ela tem que reagir em relação àquilo. Porque uma passividade toma conta, é algo que não dá para a gente entender. Essa inoperância, essa passividade faz com que essa pessoa não reaja a nada, ela fica num estado intenso de uma escravidão mesmo. E graças a Deus por esse grupo aqui, que tem se mobilizado e que tem olhado para o próximo, porque eles precisam ser tirados dessas prisões e dessas cadeias. Nós temos buscado alternativas para lidar com isso como conselho de pastores. Nas nossas comunidades, nós estamos incentivando a propagação desses assuntos, nós temos conscientizado as mulheres, fazendo escolas e mais escolas, e seminários, e a minha fala encerra assim, aqui, vereador, quero me colocar à disposição como conselho de pastores com as nossas igrejas, para estender as mãos no que for necessário para nós compormos, junto com vocês, essa missão em relação ao indivíduo, ao próximo, independente das escolhas, do gênero, do grau, independente da sua cor, raça, etnia, das suas opções, ideologias, independente. O indivíduo é maior do que todas as coisas. O próximo é melhor do que nós. E eu encerro a minha fala dizendo que alguns valores a gente tem que defender e temos que voltar a praticar. Respeito, lealdade, integridade, fidelidade e, acima de tudo, o amor. Eu acho que o amor é o parâmetro de todas as coisas, né? O amor, ele não cobra nada, o amor, ele é entrega, ele é sacrificial. E que Deus nos ajude a nós lidarmos com esse grande complexo e assunto bem desafiador para a sociedade. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela sua iniciativa, mais uma vez. Precisando, estamos lá para te servir. Obrigado. Obrigado, pastor Ricardo. Tá vendo, Camila? Nós já iríamos de Saveiro para Brasília. Agora já tem que ser um carro que já aumentou mais um lugar. E assim vai, tá vendo só? Vamos lá. Eu queria chamar também para encerrar a Regina Brito, que ela é diretora do Grupo Mulheres do Brasil, para dar uma palavrinha para a gente. Enquanto você vem para cá, Regina, a doutora Luciana pediu a palavra. E eu tenho que passar a palavra. É verdade, me respeito. Eu queria dizer, gente, que eu falei tanto e não acabei dizendo isso, que, para mim,
esse negócio de defender mulher, esse negócio de conversar com elas, de ajudá-las, é missão. Eu não sei como funcionam as outras delegacias por aí, mas em Ribeirão Preto existe uma delegada, por enquanto, que está super disposta a te ouvir. Não pense que você vai lá fazer um BO, você vai lá conversar comigo. Disso pode sair muita coisa, até uma separação e não um BO. Estou sempre disposta, estou sempre lá. Quem me conhece sabe da minha dedicação. Então, enquanto eu não aposentar, se as tuas pacientes, se as tuas clientes, se a tua mãe, tua prima, tua irmã, tua amiga, precisar, fala, ó, conheci uma delegada, ela falou que pode te ajudar. Muito obrigada. Com a palavra, Regina Brito. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu estou aqui representando o Grupo de Mulheres do Brasil, mas não como diretora. Eu sou uma das líderes e principalmente no que cabe ao combate à violência contra a mulher. Quero agradecer ao vereador e cumprimento a mesa por ele, pelo convite a nós. O Grupo Mulheres do Brasil, ele é composto por mulheres de vários segmentos de todo o Brasil que se reúnem mensalmente para discutir e propor ações em temas ligados à educação, empreendedorismo, cota para as mulheres e projetos sociais. Somos suprapartidárias, visamos o bem comum. Não somos contra os homens, mas a favor das mulheres. Não usamos o nome nem registros do grupo para benefícios pessoais ou partidários. Temos uma agenda propositiva com planos de ação, fazer acontecer. Pensamos o Brasil como um todo, com ações locais e regionais. Não reinventamos a roda, nos engajamos em projetos já existentes. Eu queria fazer algumas colocações em relação à violência à mulher. Sempre trabalhei junto, principalmente com a Delegacia da Mulher, sempre junto com a doutora Luciana, encaminho as mulheres para ela, mando o WhatsApp fotografando o que é as mulheres que sofrem a violência, crianças em situação de... na hora que me mandam, eu já passo para ela, para não esquecer, né? Não podemos deixar. Mas a questão da violência à mulher é muito mais ampla, né, gente? Tanto pela ONU, a OMS e a Lei Maria da Penha, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, né? No âmbito da unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. No âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente da coabitação. E tem um parágrafo único dentro da Lei Maria da Penha. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual. Então, todas nós somos protegidas pela Lei Maria da Penha. Nós fizemos algumas ações aqui em Ribeirão Preto, o Grupo Mulheres do Brasil, no quesito violência doméstica. Nós participamos ativamente da implementação da Lei Patrulha Maria da Penha, em que, antes de todo a implantação e a implementação aqui nessa casa, nós tivemos várias reuniões lá com a doutora Luciana, com a doutora Carolina, com a primeira-dama Samanta Pineda, os membros da Mulheres do Brasil naquele momento, no sentido de
ampliar, melhorar a lei que já era do vereador Maurício Gasparini, né? E que teria que ser por iniciativa do prefeito, porque requer financiamento. E isso aconteceu. Em relação à saúde, eu anotei algumas questões que foram colocadas. Nós temos, assim, nas nossas unidades de saúde, serviços muito bons no acolhimento, no tratamento a esta mulher que chega dentro de uma unidade de saúde. E isso foi um levantamento feito pela doutora, fugiu o nome dela, é uma professora doutora da Medicina Preventiva e Social, Elizabeth Meloni, que trabalhou essas questões em todas as unidades de saúde de Ribeirão. E isso veio, o envolvimento da saúde na questão da violência, veio de um grupo articulado pelo Ministério da Saúde, junto à Secretaria de Estado e Municipais de Saúde, no sentido de implementar uma ficha de notificação para a gente poder ter dados reais das violências e dos tipos de violência que a maioria das nossas mulheres sofrem. Então, em 1996, foi implementado a ficha de notificação compulsória, em que todos os profissionais que atendem uma mulher em situação de violência têm que notificar. É a profissional da saúde, da educação, da assistência, todos nós temos obrigação de notificar e encaminhar para a vigilância epidemiológica, para onde ela vai computar esses dados. Nós temos uma rede de atenção à saúde da violência que é coordenado pelo NAEM, que acho que as políticas que dão certo, nós temos que valorizar e aplaudir para que ela tome força, para que ela possa ser melhorada no sentido de que toda a nossa população, todas as mulheres, de todos os níveis socioeconômicos, porque a violência é extremamente democrática, atinge todos os níveis, possam ter esse atendimento, esse acolhimento, principalmente, uma coisa que tem que ser importante, gratuitamente, pelo Sistema Único de Saúde, né? Falei da Patrulha Maria da Penha, e uma coisa que eu queria fazer um depoimento, que, olha, eu estou nessa luta desde 1996, e as mulheres têm grandes dificuldades, gente. O que o senhor colocou é real, o que a doutora Luciana colocou em relação da dificuldade desta mulher levar um processo para frente é enorme. O sofrimento, as mulheres são destruídas, as mulheres têm dificuldades de entrar num tratamento, de seguir um tratamento onde ele pode minimizar essas dores. Nesse período, a Delegacia da Mulher deixava que a gente tivesse o acesso às ocorrências e aonde a gente ligava para essa mulher, para que ela pudesse dar continuidade ao processo. E é difícil, viu, gente? E esse trabalho, nesse período, e como até hoje ainda acontece com muitas ONGs que deveriam estar aqui e hoje não estão, é que é feito porque a gente tem essa missão, tem como missão, porque nós não temos verbas para que garanta uma equipe de trabalho, mas a gente tem um compromisso. Compromisso e atitude é a bandeira. Então, nós vamos lutar por isso. Você entendeu? O Grupo Mulheres do Brasil, nesse quesito, vai estar se reestruturando, o Comitê de Violência Doméstica, para que a gente possa realmente dar implementar maior ações junto aos trabalhos, aos serviços que já existem. Isso é fundamental. Não adianta, como eu já disse
inventar roda, tem muitos trabalhos sendo realizados, e a gente tem que reforçar, apoiar e melhorar a qualidade a essas mulheres. Quero colocar para vocês também que a nossa presidente, a Luísa Trajano, ela chamou uma grande... 25 de novembro é comemorado o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Somos o 5º país do mundo onde mulheres mais morrem vítimas de violência. Um estupro acontece a cada 15 minutos. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. 5 espancamentos a cada 2 minutos. Né? Então, para relembrar a importância incansável da luta pela vida das mulheres, o Grupo Mulheres do Brasil, a partir de seu núcleo de combate à violência contra a mulher, vai realizar na cidade de São Paulo a 2ª caminhada pelo fim da violência contra as mulheres. E aí ela está chamando todas as pessoas, que é um domingo, todas as pessoas que possam estar, homens, mulheres, os filhos, para engrossar essa caminhada, para que a gente possa ter visibilidade do sofrimento que as mulheres são acometidas. E também lembrar que aqui em Ribeirão Preto vai ter a 2ª caminhada da Mulher Maravilha, no dia 9 de dezembro de 2018. Não à violência contra as mulheres, que é realizada pelo Núcleo de Atenção Especializada à Mulher, NAEM, aqui de Ribeirão Preto, da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, que vai ser no Parque Maurílio Biagi. Então, é mais uma coisa que eu sempre coloco, gente. Eu acho assim, eu sou muito crítica, eu cobro muito o poder público pelas ações que ainda não estão concretizadas, mas eu valorizo os avanços que a gente teve. Acho que isso é de extrema importância, porque se eu estou fazendo uma coisa e não tem valor nenhum, então para que eu estou aqui fazendo? Quero colocar para vocês que na questão da violência sexual, isso é o meu xodó. Eu, juntamente com profissionais do Hospital das Clínicas, eu, enquanto funcionária do Hospital das Clínicas, consegui implementar o CA Vidas. Busquei verba pedindo, porque ninguém abre a porta para você pedir. E eu fui lá no secretário, na primeira oportunidade, falei, é aqui que eu vou bater. E conseguimos uma verba para que a gente pudesse implementar o CA Vidas hoje, que é o Serviço de Atenção à Violência Doméstica e Agressão Sexual para as Mulheres, crianças e adolescentes. Lembrando que esse trabalho é específico porque ele tem um tempo. As primeiras 72 horas, né, doutora, que a mulher foi violentada sexualmente, ela tem que estar na unidade de emergência. Então, esse é um serviço de excelência que o Hospital das Clínicas ainda está levando. Então, é isso. Obrigada pela atenção e estamos aí. Muito obrigado, Regina, pelas suas palavras. E para encerrar, eu estava até comentando com a doutora, né? Muitas vezes se perguntam, mas por que fazer um trabalho desse? Qual é o objetivo desse trabalho? Eu tenho uma reflexão na minha vida que nem se eu tiver aqui hoje, esta noite, atender e puder falar para uma mulher que seja, para mim já valeu a pena. Nem que se eu tiver que todos os dias, não precisa resolver a vida de todos, porque acho que é humanamente impossível, mas se todos os dias, eu, junto com o meu gabinete, pudermos ajudar uma pessoa, valeu a pena estar aqui como parlamentar. E na sequência disso, perguntar por que um homem cria pela 2ª vez esse fórum das mulheres. E eu tenho uma resposta muito simples, que aqui eu dou a minha contribuição social. Até porque eu tenho uma filha, essa filha será esposa, será mãe de família, e eu não quero que ela vire protagonista da reportagem que nós assistimos no começo de hoje. Boa noite, muito obrigado a todos.
Eu só peço que a Bárbara e a Camila venham aqui também para a gente fazer uma foto oficial. Obrigado.